E aí, pessoal? Você que está aí, chegando para esse episódio, podcast da PhD Engenharia. Hoje nós vamos falar de um tema muito relevante, que é a construtibilidade. Você sabe o que é construtibilidade? Se não sabe, fica aqui que nós vamos trazer esse conteúdo e tudo que isso tem promovido e gerando valor dentro dos projetos aqui no Brasil que a gente tem desenvolvido. E para esse tema, nós vamos trazer um convidado muito ilustre. Eu sou o Pedro Neri. E eu sou o Pedro Moraes e hoje a gente vai falar aqui na PhD, no nosso podcast, sobre como e quais os impactos da construtibilidade com um convidado especial, né, Pedro? Convidado especial, Bruno Azevedo. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês aqui. É isso aí, Brunão. Atua há 17 anos no mercado da construção, gerente de planejamento e construtibilidade, né? Hoje é um líder, um pilar, um amigo aí que atua com a gente aí com essa solução dentro da PhD Engenharia. Especialista em grandes obras em todo o território nacional. Treina, né? Desenvolve aí, professor com time de gestão de obras, focado em construtibilidade, primavera, engenharia de produção, certificado AWP, MS Project e Primavera P6. E é essa lenda aí que vai falar de tudo que a gente tem desenvolvido e realmente implantado e trazido para o mercado, né, que é a construtibilidade. Seja bem-vindo aí, Brunão. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado a vocês, Pedro. É um prazer estar aqui, né, principalmente para contribuir com um tema tão importante como esse aí nas obras aí. Brunão, o Pedrão falou aqui do seu currículo aqui. Como que você conheceu o planejamento? Como que foi essa entrada no mercado de obras para você? Conta um pouquinho para a gente. Nossa, assim, essa foi uma história muito legal, né? Assim, quando eu comecei a planejamento, né, foi em 2006. Então, assim, eu não conhecia nada de planejamento, não sabia nem do que se tratava. Só que eu, né, nasci numa região que tinha muitas obras, né, cercado por muitas empresas, né? E eu queria entrar lá de qualquer jeito, né? E na época, né, ainda aqueles computadores mais antigos ainda, eu comecei a mexer, aprender ali Excel ali e tal. E aí eu tive uma grande oportunidade de estar saindo da minha cidade, indo para Contagem, né, para poder entrar numa obra que a gente ia fabricar tubulação de aço inox para celulose. E tinha que ser num galpão mais preparado, para não contaminar o material e tudo mais. Então eu entrei lá, assim, como ajudante mesmo no planejamento, né? Para controlar ali, fazer uma programação de materiais, controlar ali, eu não sabia nada. E apaixonei, sabe? Ali foi meu caminhar, né? Meu despertar ali no planejamento. E desde então, assim, nunca saí, sabe? Assim, lapidou meus olhos, ganhou meu coração. Legal. E hoje eu trago, assim, o planejamento como uma história mesmo, sabe? Minha razão de viver aí, junto com a minha família aí. Show demais. Criou essa base aí pesada, né, que é o planejamento, para hoje desenvolver grandes projetos de construtibilidade aí no Brasil, né, e até no mundo, né? Tem um projeto até fora, né? E, Brunão, fala para a turma aí, porque quantas pessoas falam, o que é construtibilidade e tal, gente? E aí, contextualizando, né, realmente é algo que a gente acredita muito, que faz a diferença dentro das obras. Então, traz aí para a turma, Brunão, o que é essa tal, né, construtibilidade? Legal, Pedro. Então, construtibilidade, né, pessoal? Construtibilidade, hoje, ela é um conceito, né, que ela integra, né, a fase de engenharia, né, passa pelo conceitual, pelo básico, pelo detalhado e pela implantação. Então, ela é um caminho que integra os dois, porque hoje não existe essa interseção, né? Hoje, a engenharia faz um planejamento só de obra para ter um número, para ter um CAPEX. Mais macro. E depois as montadoras têm que fazer um planejamento ali no curto prazo ali, né? Para descobrir a obra geralmente quando ganha, né? E aí acaba tendo aí, né, esse alto índice de atraso e custos elevados. E aí a construtibilidade está vindo para isso, para realmente mudar o cenário. Para realmente ali na fase de engenharia, onde que é a oportunidade que a gente tem para mudar o jogo, né? E sem causar grandes impactos, né? Descobrir todas as interferências, né? Descobrir o que realmente o projeto pode ocorrer, de que forma ele pode ocorrer sem gerar impacto. E aí, chegando na fase de implantação, né? A montadora tendo todo esse material, ela também vai performar melhor. Conclusão, o sucesso do projeto, né, tá muito mais garantido.
Com certeza. Só contextualizando, gente, né? As empresas de engenharia desenvolvem o projeto, né? E o que a gente enxergou e hoje o que a gente tem essa bandeira da construtibilidade é com o viés da construção, né? De como planejar e como pensar na estratégia da construção, a gente entra na engenharia com esse viés de execução realmente da melhor estratégia, da melhor forma e levantando os impactos, os riscos, né? Quais são as interferências, efetivo, um planejamento com índices, com praticabilidade, com memória de cálculo, uma base robô de planejamento, a gente dá para a engenharia um direcionamento que é capaz realmente de dar ali uma informação muito precisa para que a obra seja contratada melhor, para que a obra seja executada melhor. Exatamente. Acho que é isso, né? E trazendo de uma forma mais tátil, Brunão, o Bruno, que tocava projetos enormes no Brasil todo, o que ele viveu em algum momento em uma obra, chegou uma obra que você falou assim, nossa, mas como que eu vou executar isso? Que hoje, tendo a visão de construtibilidade que você tem, isso poderia ter sido visto em muitos passos atrás. O que já aconteceu? Conta uma história aí que a gente consiga tatear o que é a construtibilidade. Não, legal. Então, Pedro, qual que era a minha dor, né? Qual que era a minha dificuldade, né? Assim, hoje em dia os orçamentos são feitos em cima de planilhas de quantidade, então ela não enxerga realmente como tem que executar. E qual que era a grande dificuldade minha? Que às vezes a gente ia planejar, né? Fazer o planejamento, ficava ali 30 dias estudando mesmo o projeto para poder conseguir atender ali os marcos que já estavam consolidados em contrato e a gente descobria que não era possível. Então a gente já começava o projeto com um grande desafio, né? Mostrando que o prazo que estava previsto no contrato já não era uma realidade, ou que a gente ia ter que ter um custo muito mais elevado, contratando mais equipamentos, pondo segundo turno e tudo. Então, assim, isso já gerava um clima ruim na obra, né? Um conflito ali, né? Para poder entregar um projeto satisfatório, né? E o outro problema também que a gente via bastante, né? Era a falta de informação no início do projeto, né? A gente ainda sofria muito com projetos chegando no meio do caminho, a gente descobrindo novas coisas que deveriam ter sido executadas com antecedência e acaba prejudicando o projeto. Tem um mito, eu vou trazer aí um mito aí que eu já escutei também. Mas, pessoal, a construtibilidade é entrar na engenharia, né? Isso, né, é um benefício? Isso atrapalha a engenharia? Qual a sua visão disso aí, Bruno, para o pessoal aí que ainda tem assim, um pé atrás? Mas vai atrapalhar a engenharia, vai prejudicar, vai me dar mais trabalho? Como é que funciona? Não, legal demais, Pedro. Então, a construtibilidade ela pode entrar tanto no conceitual, no básico e no detalhado. O ideal é que ela entre pelo menos no básico, porque ali a gente vai enxergar com a visão de execução, né? Então a gente a gente planeja com a visão de montadora, né? Que é o nosso know-how. Então a gente faz os detalhes e aí a gente consegue ajudar a engenharia a mudar às vezes algum detalhe no projeto que vai ser um benefício para o empreendimento, né? Um exemplo, né? Às vezes a gente teve casos que a gente teve que mudar toda a estrutura da plataforma do prédio para que a gente pudesse montar a plataforma e depois dar sequência na montagem, porque o espaço que tinha para a gente acessar lá era muito ruim. Então, se tivesse fornecido igual a engenharia pediu, a gente não ia conseguir chegar com os materiais lá. E aí a gente ia ter que ter retrabalho na obra. Eu ia ter que fazer isso lá na obra, cortar peça, modificar. Então, a gente consegue enxergar isso antes. E se a gente entrar no básico, a gente não gera retrabalho para a engenharia. Porque a gente vai dar as sugestões para eles, eles vão validar, né? E quando eles forem para o detalhado, eles já vão fazendo o conceito com a visão já de construção. Então, isso assim, a gente pode fazer essa mudança agora, porque eu não vou gerar impacto em projeto nenhum. A gente está estudando projetos que vão começar daqui 4 meses, 1 ano, 2 anos. Então, a gente tem esse time para poder fazer isso e não gerar custo nenhum. E ter o benefício lá na hora da construção, né? Na verdade, vai ter uma redução lá na frente. Exato, né? na frente, exato. lá na frente. Isso aí. O viés da engenharia, né, não é, tem que fazer assim, não é imposto, né? Estamos vendo isso aqui, você enxergou, olha o que você acha, e aí é construído a 4 mãos, né? Todo esse estudo, né? E eu acho que a mudança de mindset, que a construtibilidade já existia, né? Mas era um entregável da engenharia. E aí, depois que a engenharia já estava com os projetos consolidados, ela ia fazer um estudo de como construir o projeto já feito. E o que o Bruno está trazendo para a gente, o que a gente realmente analisou no mercado, era que a construtibilidade tinha que ser feita pensando junto na solução de engenharia. Porque, de fato, é aí que você ganha. E a gente já viveu isso, né? Eu queria que você desse um case aqui para a gente de quantas vezes a gente já pegou
um projeto de engenharia para executar e analisar, fazer a construtibilidade agora. E quando a gente analisou no detalhe, você deu o exemplo da plataforma, mas tem rota de tubulação que quando a gente começou a analisar, não tinha condição nenhuma de ser executada daquela forma. Bases civis, né, com várias interferências. Realmente é pensar naquela solução que a gente viveu como construtor. De chegar aquele projeto e começar a descobrir os problemas com todo mundo mobilizado e o custo lá em cima, é pensar agora quando a gente está realmente com a equipe concentrada no estudo. Né? Exatamente, assim, igual você falou, né, Pedro? Por exemplo, a gente teve casos que a engenharia não viu a interferência. Então a gente fez visita, avaliou o projeto que tinha e viu que tinha interferência. Então a gente já trouxe para a engenharia e falou, olha, tem uma interferência aqui. E o projeto foi mudado, então todo mundo saiu beneficiado disso. Né? E aí pensa, por exemplo, eu estou com um projeto crítico, numa parada, e eu descubro na hora de executar que tem uma interferência que eu não vou conseguir modificar a tempo. Quanto de dinheiro não vai ser perdido porque a parada correu 2, 5 dias? Né? Muito mais. Né? E o que você falou, né, e acho que é muito importante, é que a construtibilidade não tá vindo para impor. Ela está vindo para participar. Agregar, é isso. Na realidade, o conceito que eu tenho é que ela faz a interseção. Ela interliga a engenharia com a montadora, né, e o cliente final. É isso aí. Então, a gente faz, né, esse triângulo aí, unifica todo mundo e todo mundo sai ganhando. Né? Todo mundo tem benefícios atrelados a isso. Tem um ponto que eu também sempre escuto, né? Nos questionamentos aí dos nossos clientes, né, do mercado, que é o seguinte, fala, mas você vai pensar na obra antes da montadora e da construtora, mas isso é papel da montadora e da construtora, né? Qual é a sua visão, Bruno, disso, sabe? Tem interferência? Qual o ganho? Como é que a gente, né, na sua visão, a construtibilidade entra para eliminar esse ruído aí que a gente, né, se depara aí nas nossas reuniões? Não, sim. Então, na realidade, o ideal é a gente realmente pensar como construção. Lógico que as montadoras elas têm total know-how, total conhecimento para executar, isso eu não tenho dúvida. Só que pensa comigo, eles ganham um orçamento que eles avaliam em cima de quantidade. Planejamento de quantidades. Eles geralmente têm de 30 a 45 para fazer um planejamento. Pensa num planejamento de uma obra de grande porte. Não acontece. Eles fazem um planejamento macro que não vai ser executado. Isso. Então, o viés, o que a construtibilidade está trazendo para eles é o seguinte, olha, nós estudamos, nós entendemos que o melhor guindaste aqui é o de 500 toneladas. Com antecedência. Né? Aqui a mão de obra que a gente vai utilizar aqui são tantas pessoas, né, durante o time, a gente traz todas as informações. E o ideal é que esse material sirva para orçamento. Sim. Então, olha para você ver, todo mundo ganha. Os orçamentos vão sair mais justos, nem mais nem menos para nenhum lado. Né? Mais nivelados, né? Quem está concorrendo já sabe o que precisa pôr na obra e ela tem todo o direito de mudar. Só que ela mudar para melhor, pode mudar, né? Ela pode mudar, porque às vezes ela não vai ter o guindaste específico que a gente colocou lá. É uma outra ideia. Mas ela já tem uma base que vai preparar ela melhor para poder tratar uma solução diferente. Então isso é fundamental. Isso aí. Entendeu? Isso aí tem que entender, todo mundo tem que entender que é benefício, né? Não é imposição, é benefício. É isso aí. E a gente já participou de casos, né, juntos, de um projeto que a gente fez a construtibilidade e respondendo essa pergunta também, né, Pedro, é dar a chave do sucesso, né? Também para o owner. Para o cliente. Porque assim, você não pode... Você tem um projeto, tem toda a concepção daquele empreendimento, mas se você não faz uma construtibilidade, você vira refém, né, também do planejamento de uma outra empresa. Você exatamente. Tem que, se a consultora e a montadora forem boas, deu excelente. Tudo certo. Mas se patinar, tiver alguma coisa... Você não tem uma base para comparar, né? Exatamente. E a gente já teve casos, né, Bruno, que a gente fez o plano de construtibilidade e aí quando a gente começou a receber as propostas técnicas para analisar, né, aquela construtibilidade não tinha sido passada para as empresas. E aí, quando a gente recebeu as propostas técnicas, eram propostas totalmente divergentes uma da outra. E até para o gestor do owner ali, para tomar a decisão, ficava muito difícil, porque ele não sabia qual das empresas estava mais aderente. Aí a gente entregou o plano de construtibilidade e falou assim, olha, agora devolve esse plano de construtibilidade para as montadoras, que com certeza vão trazer orçamentos muito mais assertivos para a gente. Né? Não, e olha que interessante que você falou, Pedro. Né, isso é uma realidade. Foram 3 propostas diferentes, completamente diferentes. Mobilizações em tempos diferentes. Teve empresa que não considerou nem a preparação, né? E teve, né, a quantidade de efetivo que foi considerado em cada empresa não conversava uma com a outra. E assim, aí você entra num risco. Nós estamos trabalhando com incertezas. Exatamente. Né?
Qual que está certo? Vai ser a média, né? Quantas pessoas eu vou precisar? É 400 ou é 200? Né? Qual que é o equipamento que eu vou precisar realmente para montar? O tempo de obra que eu estimei, que eu estudei inicialmente aqui de 1 ano, é suficiente ou não é suficiente? Essas incertezas a gente descobre na hora da montadora executar. E aí, por isso que as obras atrasam, por isso que os custos elevam. E a construtibilidade está aqui para dar certeza para onde tomar a decisão. Assim, não, olha, você tinha um estudo inicial que a sua obra era 1 ano. Eu estudei aqui, ela não é possível fazer 1 ano. Para fazer em 1 ano, você tem que entrar com 2 turnos nessa disciplina aqui, pelo menos. Ou você vai ter que fazer essas frentes em paralelo. Então, a gente vai trazer com muita base técnica, amparado realmente em informação e com a visão de construtora, né? de quem executa, de quem já vivenciou e sabe o que fazer, o que você precisa. Então, a tomada de decisão é mais certa. Né? A gente teve um caso, por exemplo, que a empresa soltou a RT para poder contratar um serviço lá. E aí, ela recebeu 2 propostas. Uma proposta falava que fazia a obra em 6 meses. A outra fazia em 1 ano. Qual está certa? Olha para você ver como que é difícil. Eu vou arriscar com a de 6 meses e ele não vai me entregar? Mas eu preciso muito que isso aconteça, que senão vai parar a minha planta aqui? Ou eu arrisco com a de 1 ano e ela vai ficar me enrolando aqui 1 ano? Aí a gente entrou imparcialmente, sem entender nenhum lado. A gente nem tinha essa informação na hora. E estudou e validou. Olha, essa obra é possível ser feita com 5 meses. Por isso, vai ser montado dessa maneira. Aí eles foram e contaram pra gente. Pois é, olha pra você ver, nós tínhamos essa dúvida. Então a de 6 meses está mais dentro. E realmente fazia mais sentido. Validou, né? Validou. Sem dúvida. Então a certeza e a confiança que esse projeto vai dar certo é muito maior. O nível de assertividade é muito mais elevado. Nós paramos de conversar sobre hipóteses. Eu acho que dá para realmente, olha, tá aqui, ó. Calculado. Tá estudado. Não é um número que eu tô te passando, olha, aí acontece 1 ano, não. Tá aqui e faz desse jeito. Boa. Né? Isso é um mito aí também, né? O pessoal pergunta, pô, mas eu faço planejamento 4D, é a construtibilidade, né? Qual que é o grande diferencial aí que a gente agrega, que a gente faz, né? Para realmente ter esse peso aí para direcionar e para ter sucesso dentro de um projeto aí que a construtibilidade traz. Né? Legal. O planejamento 4D, Pedro, ele é uma ferramenta muito legal, mas se não tiver uma base, só vai mostrar a imagem e não vai ser conclusivo. Então, o planejamento 4D, ele está na ponta da construtibilidade. Depois que eu já fiz todo o estudo, eu vou validar ele aqui no 4D. Aí sim eu vou ter um material realmente que vai mostrar ali fielmente o que eu estou planejando. Né? Então, essa é a importância. O planejamento 4D ele tem que estar embasado. Ele não pode ser somente um carregamento de um cronograma sem base, sem estrutura dentro da plataforma, porque não vai funcionar. Vai mostrar uma coisa bonita, mas não vai mostrar a realidade. E não agrega, não. Não agrega, né? E o ideal é um planejamento, uma construtibilidade bem feita, com cronogramas bem elaborados, com viés da execução. Com índices, com praticabilidade, waste time, recurso, tudo no detalhe. E aí, esses dados estudados, vai para dentro da plataforma. Aí a gente tem realmente um 4D. E hoje a gente usa muito o 4D como validação, né, Bruno? Para ver se toda aquela sequência, todo esse estudo faz sentido, né? E não é só a ferramenta para apresentar visualmente, né? É um validador. Hoje o planejamento 4D ela faz parte do nosso processo. Então, ela valida, a gente usa ela, inclusive, olha para você ver que interessante. A gente não usa para enxergar, beleza. A gente usa para enxergar talvez um link que a gente colocou errado. Uma atividade que está sendo montada ali fora da sequência que a gente deveria estar. Então, eu uso ele para dar uma última validação no meu cronograma. E eu só entrego a construtibilidade depois que a gente faz isso. Show. Brunão, a gente falou muito já historicamente aqui no podcast sobre BIM, né? E hoje você tem um time grande de BIM que sustenta a visão de construtibilidade. Como eram os modelos que chegavam para você? Quais as dificuldades que você tinha com os modelos que vinham da engenharia? O que você tem que fazer, de fato, para aquele modelo virar uma realidade? E o que o BIM consegue ajudar na solução de construtibilidade? Não, legal demais. O BIM ele é uma metodologia que a construtibilidade utiliza. E ela é fundamental, ela é extremamente importante. Com ela, a gente valida realmente e assim, assina embaixo toda a construtibilidade que a gente fez. E aí, o que é importante, né? Os modelos que a gente recebia, geralmente, eles, como a gente às vezes está no conceitual que nem tem, ou no básico ali que vem ele bem macro, bem sem informação,
a gente trabalha a informação nele. Então, a gente pega esses modelos, né? A gente pega nuvem de pontos e a gente faz toda essa interligação para realmente entregar para o cliente uma versão do que realmente vai ser executado, utilizando a plataforma do BIM. Então, a gente recebe hoje uma informação que deveria vir com muita qualidade, né? Com o I da informação, a gente não recebe dessa forma, mas a gente, dentro da construtibilidade, transforma para a informação. E a gente devolve para o cliente algo que ele não tem. Né? Uma expectativa realmente ali de algo que vai validar e vai assim, trazer a solução para ele. Vai lá. Muitas vezes a gente via modelos, né, Pedro, com o equipamento completo. Isso que eu ia falar. E ele ia ser montado em partes. A gente recebia um prédio por vigas e ele ia ser montado em etapas, em plataformas, em elevações, né? E esse é o grande trabalho também que vocês têm que fazer, né? Então a gente pega aquele modelo que ele foi concebido sem nenhuma visão de construção e trabalha aquele modelo para que de fato ele consiga ajudar na construção do projeto. Né? Exatamente. Porque assim, ó, como que hoje funciona, né, Pedro? O modelo mesmo completo com o I, ele sai lá depois que o projeto detalhado está pronto. Já perdemos todo o time. Né? Hoje, às vezes, a obra começa sem estar com todo o projeto detalhado pronto, né? E aí já perdemos o time. A gente faz isso antes. Então, você pega um prédio lá, que a coluna está com 18 metros. Não vai acontecer. A gente vai ali, trabalha o modelo e põe ela realmente nas condições e nas coordenadas que ela deve vir. Nas cotas, com medidas, detalhamento. Então, a gente avalia ali, ó, equipamento, eu preciso entrar com ele aqui. Qual o momento que eu vou entrar? Eu vou entrar com ele inteiro ou não? Qual que é o peso dele? Qual equipamento eu vou utilizar? Isso a gente trabalha tudo dentro do BIM. Então, eu consigo validar. Né? A gente faz todos os planos de içamento dentro do BIM. E aí isso valida. Né? Porque além de cálculo, da memória de cálculo, eu estou mostrando como vai executar. Né? E é tão legal, né, que teve um cliente meu que falou assim, pô, depois desse vídeo até eu monto. Porque a gente trouxe para ele uma facilidade, trouxe para ele informação. Né? A construtibilidade traz informação. É isso aí. E aí coisas que ele, né, utilizando o que ele falava comigo, ele falava assim, cara, muita coisa do que vocês apresentaram aqui não tinha nem ideia. Eu ia descobrir isso na hora de executar. Ia dar muito problema. Então, pensa, isso é sensacional. A construtibilidade é a essência do projeto. Tem um outro mito aí, ou verdade, que eu sempre escuto, né, nas nossas reuniões, é assim, pô, mas eu já faço o PEP, né? Para quem não sabe aí, né, o PEP, o Plano de Execução de Projeto, né? Qual que é um grande diferencial aí da construtibilidade executiva, que aí o próprio nome diz, mas qual que é a diferença aí principal que você pode, na sua visão aí, entre o PEP e a construtibilidade executiva, Brunão? Então, Pedro, o PEP, ele vai descrever o escopo. Ele vai trazer informações do escopo, mas com viés de engenharia. Com viés da fase que ele está. Conceitual, básico, detalhado. A construtibilidade não. A construtibilidade nós estamos pegando algo que é básico e estamos transformando em detalhado. A gente está trazendo a informação. Né? Então, por exemplo, a gente teve projetos que não tinham um equipamento lá, mas tinha ideia de que era o equipamento. A gente pegou um equipamento similar e pôs como sugestão. Falou assim, olha, se a gente utilizar esse equipamento aqui, a gente consegue mostrar como a gente vai executar, como vai funcionar. E aí, à medida que o projeto da engenharia vai evoluindo, a gente também vai atualizando a construtibilidade. Né? E aí a gente vai sempre eliminando todas as premissas que a gente está colocando e aumentando o nível de confiabilidade do projeto. E eu acho que o grande ponto é a gente traz para a engenharia, estava fora aqui, traz para a engenharia o olhar da execução. Né? O pensar lá, pô, qual que vai ser a logística, né? Qual que vai ser o acesso, qual que é a melhor forma de realizar aquela execução de terraplanagem de um lado para o outro, de cima para baixo, por onde vai entrar, por onde vai sair. A gente começa a trazer esse olhar da construção, e por isso executiva, né, para a engenharia, e aí consegue realmente agregar ali durante o desenvolvimento do projeto. Né? E o que a gente tem visto muito, né, nos eventos que a gente tem ido é sobre colaboração, né? E a colaboração ela é essencial, a construtibilidade, como você disse, né, ela é essencial para a colaboração. Porque, de fato, para que a gente consiga ter o sentimento de dono, né, o construtor olhar e falar, realmente, eu consigo montar, eu tenho informação, você precisa fazer esse link. E aí, Brunão, pensando nisso, quais as metodologias, o que você usa como metodologia? Você falou do BIM, mas quais outras metodologias você utiliza hoje para fazer os projetos de construtibilidade? Então, Pedro, o que a gente faz? Né? Uma das práticas que a gente faz, a gente realmente estuda. É o estudar.
né? Que muitas vezes a gente, quando está falindo a obra, a gente não tem tempo para estudar e acha que isso a gente vai perder. Não, na realidade a gente ganha. Primeiro a gente estuda todo o processo, tudo que é o projeto, o que ele está concebido, o que tem que ser feito, quais são os objetivos, as metas e as dificuldades. Então a gente estuda. Depois a gente vai e faz a base do planejamento, que é a memória de cálculo, né? Então essa metodologia é onde a gente vai agregar todas as informações, o índice, qual equipe, qual recurso, tudo a gente vai agregar nessa plataforma. E aí a metodologia executiva, Pedro. Realmente a gente estuda ali o POC, como que eu vou executar, entendeu? Como que a gente vai separar as áreas, como que a gente vai atacar. Então, é a metodologia de construção, é um olhar de construção. Então, antes de estudar qualquer coisa, a gente já sabe como vai executar. E a gente transforma em realidade, né? E a gente consegue realmente mostrar valor com isso. Show. Brunão, uma obra hoje que não tem construtibilidade, qual que é o grande risco, né? O que normalmente acontece aí quando não é implantado algo desse tipo? Então, são vários riscos, né? Uma obra hoje que não tem construtibilidade, primeiro que ela já começa com uma incerteza. Bom. Esse projeto vai acontecer no prazo? No custo? Já é uma incerteza, né? Quais são as interferências? Quais são os desafios? Eu não sei. Eu vou descobrir na hora que eu executar. Então, se você estudar todas as obras que a gente já executou, todo início é difícil. Todo início nós estamos derrapando. A gente já viveu isso, né? Todo início já viveu muito isso. Sabe por quê? Por exemplo, às vezes a gente foi lá e planejou, e o papel aceita tudo. Então, quando você não tem um viés de planejamento e não analisa, o que você faz? Coloca para mobilizar logo no primeiro mês 400 pessoas. Vai mobilizar? Você estudou o risco? Né? Você estudou o risco do lugar que você está? Se você vai ter mão de obra local? Se a cidade que você está comporta você trazer 400 pessoas? Se aquela mão de obra é o que você precisa para executar? Quando você não faz isso, é o risco. E a construtibilidade elimina esse risco, né? O material que você vai chegar, ele tem algum pipe rack no caminho? Eu vou conseguir passar com ele lá? Eu consigo pré-montar no pátio e trazer? Quais são as áreas, né? Qual que é a distância do meu refeitório até a obra? Ninguém considera isso, né? A maioria dos projetos não considera isso. Eles descobrem lá, tá montando canteiro, o meu planejamento já está pronto. Já perdeu, né? Essas improdutividades que acontecem, parece pouco, mas você vai tirando aí 1, 2, 3 horas no dia. Põe isso em um ano, para 400 pessoas. Qual que é a minha perda? Qual que é o meu prejuízo? É o dinheiro indo embora. E aí é desvio que ninguém consegue justificar, porque não tem justificativa. Né? Não foi pensado, né? A justificativa, né? Você não estudou lá atrás, né? Só que a gente também não pode culpar os montadores, porque não tem tempo para isso. Chega já. A OS 30 dias tem que estar pronto. Às vezes 15, né? Às vezes eles pedem até 15. Não, eu quero os 15 porque eu já quero, né? Cronograma pronto. Não funciona assim. A gente tem que realmente dar tempo ao tempo, a gente tem que estudar. E a gente realmente tem que ter um processo de execução e pensar muito nessa fase, na mobilização. Eu não posso ter um salto de mobilização de 300 pessoas, gente. É difícil mobilizar, né? Então, até o momento que essa obra está executada, a gente tem que pensar. É o melhor momento para começar, né? Às vezes você está num momento que a mão de obra está escassa, você não acha. Para você conseguir, você tem que tirar de algum lugar. E aí? Ou é que é chuva e vai ser obra de terraplanagem. Isso aí. Sem dúvida. Brunão, você falou que o negócio dá certo, falou que funciona, que a sequência de montagem de fato é execuível, né? Quando pensada lá na engenharia. Mostra pra gente, tem algum case aí, algo que você pode mostrar pra gente aqui? Tem sim, Pedro. Vamos mostrar aí pra gente aí. Vai colocar aí pra nós aí. Coloca aí, mostrar na prática aí. O que eu tô falando é uma verdade, pessoal. Isso aí, pessoal. Uma obra. Nós planejamos, determinamos qual guindaste, determinamos a metodologia que a gente ia utilizar. Tudo em conjunto. Tanto com o cliente, quanto a engenharia, com todo mundo. E aí a gente tá trazendo isso aí. Esse é o resultado final do nosso projeto, né? Da nossa construtibilidade. Essa é a cereja do bolo, né? Essa é a cereja do bolo. Né? É isso aí que o cliente vira para mim, pô, até eu monto agora, né? Exatamente. O que tá por trás aí? Fala um pouco dos entregáveis, porque o pessoal vê esse vídeo aí, Bruno, e fala assim, esse vídeo aí é muito fácil. É tranquilo, né? Isso aí é só um legozinho ali, mas o que tá por trás disso aí, Bruno? Ô, Pedro, por trás disso aí tem muito estudo, né? Tanto de segurança, de içamento, de montagem, de cronograma, né? De canteiro, de logística. Até a logística, para a gente tirar essa galeria toda, a gente teve que pensar. Andaime. Né?
Então, para você ter ideia, assim, ó, o projeto inicial, né, o estudo inicial previa um guindaste menor do lado, né? Olha aí agora executando aí, ó. Conforme a gente planejou na construtibilidade, pessoal. Acontecendo na realidade, Acontecendo né? na realidade. O guindaste que a gente planejou, né? E Material de içamento. desmontando do jeito que a gente planejou. E olha que importante, pessoal. Um guindaste de 500 toneladas, igual tá aí, não é um guindaste que você consegue Simples fácil. de pegar. Se você não estuda e não se prepara para quando você precisar ele estiver ali, há um grande risco de você não ter ele ali. Então a gente tem que pensar nisso, né? E até mesmo, se você colocar um guindaste desse ali e não utilizar ele também, você vai pagar ele caro. Tá doido. Né? Alguém paga. Alguém paga a Essa conta. conta chega. Então aí continuando lá, né, por trás de todos esses estudos, a gente tem 4D, especialistas em montagem, especialistas em içamentos, pessoas que vivenciaram obras, né, com equipes multidisciplinar, né? Então a gente entra em todos os detalhes de todas as disciplinas. Local que vai descarregar ali, né? Tudo foi considerado. Então se você olhar o plano e como a gente está montando, é exatamente. Né? Ali você já consegue ver lá as partes novas que vai montar já pré-montadas. Sim. Então, assim, o ganho que a gente teve ali nessa parada foi. Aquele tapamento ali, né? Já subindo com telha. Exatamente. Então, tudo isso foi estudo. Então a gente calculou peça a peça. Quanto que pesa essa galeria? Eu consigo jogar ela toda lá em cima? Olha lá, desmontagem ali. Aí lá, agora estou mostrando desmontagem, né? Removendo o trapézio. Boa. Então é muito legal, sabe? Então, assim, não é um vídeo bonito, pessoal. Não é. É uma estratégia. É uma estratégia, né? É muita dedicação, muito estudo, né? E com viés de quem monta. E o grande ponto que eu vejo é dessa construtibilidade, né? Que a gente acredita, que a gente implanta, é a base robusta de cálculo por trás, né? Que é a memória de cálculo, que eu falo que para mim é um dos grandes pontos aí de um bom planejamento, né? Um mapa de controle, praticabilidade, waste time. Fala aí de tudo isso aí que fica por trás, não, que ninguém vê, mas que é a base. Isso. Então, assim, a gente está sempre, pessoal, estudando índice de produtividade no país. Então, a gente tem diversos índices que a gente fica sempre aferindo eles. Então, a gente não vai colocar qualquer número, a gente vai colocar um número que realmente a gente acredita. Para aquela região, né, Bruno? Para aquela região. Então, a gente faz todo esse estudo e aí a gente aplica nessa base do planejamento, que é a memória de cálculo. E aí eu consigo ter informações confiáveis, né? Tem também a waste time e a praticabilidade. Gente, é incrível quando a gente fala em waste time e praticabilidade, o tanto de gente que não nem conhece. sabe o que é. Exatamente. Então, assim, ó, na waste time, pessoal, a gente afere desde o momento que bate ponto da entrada até o momento que bate ponto na saída, como que é a jornada do trabalhador. Quanto tempo ele ganha com segurança, quanto tempo ele perde com um banheiro, quanto tempo ele perde para ir fumar, quanto tempo ele perde para buscar ferramenta, para a liberação das documentações, para iniciar as atividades. Tem obra, pessoal, que o refeitório é muito longe, gasta 1 hora só de ônibus. Então, assim, o almoço não é 1 hora, é 2. Isso a gente considera. Isso aí, gente, é muito crítico. Né? A gente já teve estudo de projeto que a improdutividade gerava 45%. O pessoal trabalhava 4, 3 horas por dia, né, Bruno? Isso. Então, assim, ó, se você não pega essa improdutividade de 45% e não aplica no seu cronograma já nasceu errado. E a gente já fez testes e estudo da gente considerando, por exemplo, esse caso de 45%, e a gente retirou a improdutividade, a praticabilidade. Aí a gente colocou 100, né? Aí estava dando 1 ano e 2 meses de obra. Quando a gente aplicou a praticabilidade, o waste time, ela foi para 2 anos e meio. Olha o impacto. Você precisa saber disso. Tem que saber antes. Né? Porque o custo vai ser maior. Né? A quantidade de recurso é completamente diferente. Né? E até a estratégia, né? Pô, vou mudar a estratégia aqui, eu vou tirar minha terraplanagem da chuva aqui então, é melhor do que eu ficar pagando no gastar menos, né? De repente a obra vai um pouquinho para frente, mas eu vou gastar menos de alguma forma. Se você não usa, você vai colocar para fazer terraplanagem na chuva. Você vai colocar para fazer esse civil que trabalha em negativo na chuva. E aí depois vem o quê? O pleito. Né? Que a consultora foi... Te induz a tomar uma decisão errada, né? Te induz. E aí, na realidade, é igual você falou, né? O pleito,
além, né, que vai levar o custo, ainda é o desgaste, né? Sem dúvida. É, Expectativa, imagina. Eu fico pensando, sabe para quem que é a consultibilidade, gente? É sensacional, né? Além da consultora, da montadora, da engenharia, mas o gerente de projeto, que recebe aquele projeto e quando ele recebe uma bola quadrada, ele vende para a liderança dele que vai acabar a obra em tal prazo. Sim. Se ele recebe essa bola redonda, gente, ele tem uma confiabilidade e ele vai mandar para frente, né? E vai garantir um prazo que ele confia, que foi estudado. Então, esse gerente de projeto aqui, ó, ele muito mais resguardado é ouro. Na verdade, nós estamos dando muito mais confiança e credibilidade para a informação que ele está mandando para frente. Olha só a importância disso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Exatamente, é igual você falou, né? A informação que a gente passa, ela vai em todos os níveis. Vai. Se você passa uma informação errada, depois você vai ter que justificar. E aí é falha. E aí é a briga. Você está justificando uma falha, porque não dedicou o estudo, né? E a gente consegue ver isso na curva, né? De esforço, né? Quando você não dedica a construtibilidade, você vai economizar lá na fase de engenharia, mas você vai pagar caro com mudanças e elevação de custo na fase de operação. Isso é caro. Né? De construção e operação. Agora, quando você investe em construtibilidade, né? A gente acabou de ver o vídeo, você vai ter resultados satisfatórios. Né? Acontece, né? E isso cada vez mais fica mais claro para a gente vai recebendo feedbacks, né? E o mercado já está começando a enxergar isso. Realmente ganhando mais confiança, porque a gente vai vendo que realmente os projetos estão sendo entregues, sendo construídos com mais confiabilidade. Né? E Brunão, hoje você tem uma grande equipe que faz essa gestão e a construtibilidade dos projetos, né? Você como um gestor, um líder, que está falando hoje como planejador, né? Quais as ferramentas, o que um planejador, uma pessoa precisa ter de conhecimento para se tornar no futuro um profissional de construtibilidade? Legal. Então, o profissional de construtibilidade, Pedro, ele tem que ter, primeiramente, conhecimento em obra. Ele tem que ter vivência em obra. Não adianta, acabei de formar, vou fazer construtibilidade. Você não vai conseguir dar a solução que o cliente precisa. Vai sujar a bota, né? Primeiro você vai sujar a bota. Então, assim, o ideal é que na construtibilidade, a primeira coisa que a gente tem que ter experiência de obra, tem que ter vivência de obra. A segunda coisa é a gente ter domínio nas plataformas, Primavera, MS Project, né? O 4D, né? Que aí já vem o BIM, a gente tem que ter conhecimento, faz parte. AWP, né, Bruno? AWP, metodologia AWP, gente, é extremamente importante. Todos os projetos nossos de construtibilidade é baseado em AWP. Isso é organização, né? Eu até brinco assim, quando eu fazia a obra lá, eu só não chamava de AWP, mas eu tentava organizar meu cronograma aqui. E isso é extremamente importante, porque você tem realmente um gerenciamento na mão. Né? Você consegue realmente lidar com isso. E aí, olha para você ver como que isso é importante. Quando a gente faz uma base consolidada dessa na construtibilidade, quando eu vou para a obra, eu consigo fazer um planejamento melhor, porque ele já tem uma base. A gente consegue implantar o LPS melhor, porque já tem uma base. O esforço é menor. A gente consegue realmente entrar na obra para rampar e não para ficar patinando. Né? É um viés totalmente diferente, né? Legal. Muito show, muito show. Com certeza. Ô Bruno, e assim, pensando no que você tem entregue assim, né, para o mercado, né? Qual que é a sua visão aí de projeção? O que vem pela frente aí de novidade, né? O que você está vendo aí de realmente vislumbrando para o futuro da construtibilidade? O movimento vai ser generalizado? O que você enxerga? Então, eu enxergo que a construtibilidade está cada vez ganhando mais força. E cada vez mais, né, os clientes estão entendendo que é necessária a construtibilidade. E a gente está já também, né, na frente, largando na frente, estudando. E melhorando cada vez mais nossos processos, nossas metodologias, com programas que facilita, né, igual o programa de índice que a gente está elaborando lá. Isso vai facilitar software, muito, né? a gente consegue consultar e ter os números mais na mão. Né? Inteligência artificial, né? É extremamente importante. A construtibilidade tem tudo a ver, né? É engenharia digital, né? Que a gente fala. Então, é extremamente importante. Né? E a gente está investindo muito em conhecimento, em técnicas apuradas, né? Em estudos, em metodologias de montagem, dispositivos de montagem. Então, isso a gente está investindo muito, porque a gente acredita que 2025 vai aumentar muito o percentual de construtibilidade antes das obras. Né? Está virando vai virar uma lei. Regra, né? Regra do jogo.
Esse movimento é um movimento que a gente está realmente fincando essa bandeira aí dessa importância, Vivendo isso, né? Vivendo essa um aculturamento mesmo do mercado, né? Que é importante e mais, né? Que a gente acredita, que a gente vê que realmente faz diferença e agrega muito valor dentro dos projetos. E para quem é construtor e montador, gente, que ainda, não, eu faço isso aqui e tal, imaginem que a construtibilidade pode, né, trazer para vocês um projeto melhor estudado e que, consequentemente, isso pode gerar ganhos de produtividade, ganhos de custo e melhores resultados no projeto de vocês, né? Tenham isso como realmente um aliado que veio para ficar, né? Acho que essa é a ideia, exatamente. Né? E a gente tem visto muito, né, Bruno? Quando a gente fala agora no construtor, quando ele tem 30, 45 dias, por mais que a gente já tenha até tentado, né? A construtibilidade não consegue gerar o impacto que a gente acredita que possa gerar quando ele é feito lá nas fases iniciais, né? Então, para o construtor também ter uma cabeça de... Chegou o material de orçamento, né? Começar a pensar na construtibilidade ou de uma forma bem mais construtiva lá no orçamento. Se é, de fato, um projeto estratégico para a sua empresa, né? Invista nessa construtibilidade lá. Porque na hora que ganhar o projeto, a construtibilidade vai gerar um impacto muito menor para você, né? Muito, porque ele já vai saber tudo, né, Pedro? Por exemplo, eu estou orçando aqui, a empresa está orçando. A gente vai dar para elas informações. Qual a dificuldade? Qual a mão de obra que você vai orçar? Essa aqui, ó. Quais os equipamentos que você vai precisar lá? Cara, você vai ter que pôr um guindaste lá de 500 toneladas, ou demais, né? Não, ela vai ter que ser um treliçado. Então, assim, você vai trazer todas as informações para ele. Estou facilitando o trabalho do orçamento. Ele vai parar de orçar em cima de número, de quantitativo, que muitas vezes você descobre na obra que não é a realidade, aquele quantitativo é outro. Você vai parar e vai avaliar realmente as dificuldades, os impactos, qual a metodologia. E a empresa vai conseguir até entender qual a melhor equipe ela vai destinar para aquele projeto. Você vai montar um moinho lá. Essas são as particularidades do moinho. Você vai gastar quanto tempo? Você vai precisar de guindaste de 500 toneladas no mês tal lá. Gente, isso é muito sensacional. Eu consigo já, no início que eu ganhei, programar meu guindaste para o momento que ele vai chegar. E não esperar, vai acontecer? Não vai? Quando que é? Né? Já está estudado, né? Já está validado, né? Já está validado. A gente já ajudou empresas muito grandes, né? Ganhar projetos enormes de com forma, esse viés, né? Pensando na estratégia, eles dão orçamentos cada vez mais assertivos porque ele tem um risco menor, porque o projeto foi estudado de uma forma muito mais assertiva. Né? Exatamente. E assim, né? Em resumo, a construtibilidade, gente, é com estratégia, com metodologia, planejar de forma especializada, coesa, com a base que vai garantir que aquele projeto dá para ser executado, né? Naquele formato, com aquele efetivo. Acho que esse que é o viés da construtibilidade. É só isso tudo, né? Exatamente. O pessoal pensa que é só aquele videozinho ali. Não. Tem muita coisa por trás. Tem parada, tem plano de segurança, tem plano de risco, né? TAINS, né? Plano de logística, canteiro de obra. Gente, é muita coisa envolvida. Plano de SPU, já fizemos até, né, a gente faz mapeamento de SPU já com medidas para antes da engenharia detalhada. Para fabricação. Ajuda nos suprimentos, a gente não falou muito. Ajuda demais nos suprimentos. É muita coisa. É muito amplo, né? Para assim, o que ele agrega, realmente ele é muito amplo. Tem um viés que eu queria trazer, que um cliente, né, a gente estava no evento pouco tempo atrás, e aí um diretor chegou e falou assim, cara, e o que a construtibilidade pode agregar lá na operação, né? Lá na manutenção, qual que é a sua visão, Bruno? Como que a gente já está pensando, o que a gente já tem ajudado, ou o que a gente pode realmente impactar lá? Aí a gente já está dando um salto, porque nós estamos falando aqui, gente, da cultura da engenharia para a implantação. Mas e aí, imagine que a construtibilidade comece a mudar a vida da operação e da manutenção. Sem dúvida. Eu acho que agrega demais, porque olha para você ver, os maiores projetos, assim, as maiores dificuldades, gente, não estão em projetos que são greenfield. São em projetos de paradas. Então, por exemplo, eu tenho uma parada que eu tenho que fazer ela em 10 dias. O cronograma que eu fiz é execuível? Eu preciso de mais tempo? Então, se a construtibilidade entra lá e planeja para ele e fala assim, olha, pode pedir mais tempo que 10 dias, não acontece não. Então, já é uma ação que toda empresa já vai tomar sabendo. Não vai ser um que vou te pegar aqui no contrapé aqui e vou falar, olha, não deu certo. Impactou tanto a produção, né? E assim... Pensa comigo, né? A operação vai fazer lá, né, o seu serviço de manutenção, mas quando para, o que acontece? Um monte de gente quer fazer também o mesmo serviço, né?
E aí? Cadê o cronograma integrado para a gente entender realmente quanto tempo eu tenho para fazer aquela minha atividade? Para não gerar sobreposição, não gerar risco, não gerar nenhum acidente. Boa. A combustível vai trazer tudo isso. Então, é sensacional, é extremamente importante. E aí, toda vez que a gente apresenta, faz um workshop de combustível, e aí muito importante que a gente falou da engenharia, falou, né, do cliente final e falou da implantação. Mas a gente envolve a operação e a manutenção. Boa. Porque principalmente quando tem projeto que está rodando, que está funcionando, ninguém conhece mais do que eles. Então, quando você envolve e traz isso para eles, é sensacional. E isso foi um viés que um deles lá da operação me falou, cara, eu preciso muito disso aí. Se eu tiver aqui, toda vez que eu tiver uma parada crítica, que eu tiver um cronograma bem estruturado, do jeito que você mostrou aí, eu tô com a vida ganha. Porque eu vou evitar muita dor de cabeça, muito risco, né? Porque é importante, quando você não planeja corretamente e você tem parada que vai voltar amanhã e tal, o que acontece? Você entra no desespero que acabar de qualquer jeito. E aí fica aquela loucura, acidente. É onde que gera o risco. Exatamente. Acidente, não executei corretamente a montagem, na hora que for funcionar, não funcionou. Não opera. A gente precisa mapear os riscos, a gente precisa, desde o detalhe, né? Todos os detalhes é importante. A contabilidade é esse viés, é a solução. É a solução personalizada para cada projeto, né? E, Bruno, teve alguns casos também que a gente já conseguiu ver questões de acessibilidade, de manutenção daquele projeto, né? Lá na construtibilidade, o que de fato ajuda quem vai operar e fazer a manutenção posterior naquela planta, né? Isso tudo a gente consegue ver lá atrás, envolvendo no POC, nos workshops, quem vai fazer a operação e quem vai fazer a manutenção. Exatamente. Boa. É sensacional. Estamos chegando no final aí. Brunão, sei que Brunão agora tá famoso aí, né? Tá Masterclass, Primavera, Combustível com Primavera. Brunão, quem tá entrando aí, seguindo aí o nosso podcast, quem tá começando no mundo aí da engenharia, de planejamento, da construção, né? O que você pode contribuir aí, deixar um recado aí para essa turma? O que você, do seu aprendizado, seja qualquer natureza aí, o que você acha que essa turma aí a gente pode mandar de informação para eles? Não, legal demais. Então, Pedro, o que eu quero deixar aqui é assim, a gente realmente tem que trabalhar duro para aquilo que a gente quer. A gente tem que traçar objetivos, metas e trabalhar. A gente tem que dedicar, tem que estudar todo dia, entender que a gente não sabe tudo e cada dia a gente aprende mais um pouquinho. Boa. E aí a gente se torna cada vez melhor. E a gente tem que também aprender e ensinar. Eu aprendo muito mais quando eu ensino. Então, assim, a equipe, por exemplo, que está comigo, eu tenho prazer de ensinar eles. E o retorno que eles dão é extraordinário, né? Então, isso é o que faz o que a gente está conquistando acontecer. Então, trabalhe duro. Seja qual profissão que vocês tiverem, dediquem, né? Se for no planejamento, estude. Não entregue um cronograma para falar que entregou, não. Acredite, né? Você tem que entregar algo que você acredita. Boa. Porque faz toda a diferença. É isso aí, Brunão. Excelente, Brunão. Muito bom, gente. E com honestidade, né? A gente fala muito lá com honestidade, trabalhando, fazendo certo, as coisas acontecem, né? Acontece. Pode ser que não no tempo que às vezes a gente quer bem imediatista, mas acontece. Pode ter certeza que vai acontecer. Bruno Azevedo. O famoso Brunão. Obrigado, meu irmão. Obrigado aí por contribuir com a gente, né? Para a audiência aí do nosso podcast. É um líder aí, um apoio, um líder, pilar, um amigo, um pilar muito forte aí dentro da PHD e que a gente tem muito orgulho, né? Da gente estar desenvolvendo esse movimento que a Contabilidade tem promovido no Brasil. Parabéns. Valeu, obrigado. Parabéns. Obrigado, meu irmão. Tamo junto sempre. Tamo junto. Valeu, agradeço. Valeu. Pra turma Valeu, aí que pessoal. tá aí, obrigado por mais esse episódio. Siga aí, coloca o sininho, né? Siga os próximos podcasts aí da PHD Engenharia. Conto com vocês, tamo junto e até a próxima. Um abraço. Tamo junto, pessoal. Abraço. Até mais.